Assim é que está correto. Eu entrei para dar uma exortação no primeiro dia da semana, chamo eles de semana laboral. Nós também estamos a trabalhar aqui, como o pai também está a trabalhar. Para Deus não tem primeiro dia laboral, todos os dias são laborais. Graças a Deus, vocês estão aí, eu também estou aqui. Incrível, estou a sair agora outra vez, como sempre, todas as segundas-feiras na Rádio Despertar, onde todos que entraram em contato conosco, que creram na nossa pregação no poder de Cristo, foram curados ao vivo. Mas a mesma calamidade, como sempre, os homens todos sofrendo de impotência, ejaculação precoce, infecção urinária, dor de coluna, é incrível. Eu até gritei, meu Deus, isso é perigoso, pá. A nação está afetada. Isso é HIV, só que eles não sabem. Mais de metade dos angolanos estão infectados com HIV. E alguém vai dizer, isso é escandaloso que esse homem está a falar. Eles não vos falam a verdade. Eu estou a vos falar a verdade. Muitos estão a morrer com HIV, nem sequer é diagnosticado. Os enfermeiros sabem o que eu estou a falar. Os enfermeiros estão a falar, esse homem está a falar o que a gente sabe, mas não fala. Jovens todos com problemas de impotência. E eu curei todos eles. Os 30 minutos que nós temos, menos, sei lá, 10 ou 7. Foi para ministrar as curas, para dizer, seja curado, seja curada. Felizmente ligaram só 2 mulheres hoje. Olha, nunca visto. Eu desafio se tem um programa da rádio ou de televisão que tem uma audiência como o programa da rádio ISTN na Rádio Despertar 91.0. E alguém diz, estás a fazer publicidade barata. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vim fazer publicidade, nem ganhar dinheiro, nem deixar de ganhar por não fazer. Eu sou mais que dinheiro. Sabe? É uma audiência incrível. Não, mas vocês não podem entender. Quem acompanha o programa, nenhum segundo passa sem uma ligação. Quer dizer, caiu, entrou. Saiu, entrou. Do princípio até o fim. Isso é o despertamento de uma nação. Então, onde estão os meus inimigos que se opuseram para que o homem não fosse conhecido? O ano 20 é terrível. Eles lutaram com todas as suas forças para tentar ocultar o homem. Os falsos profetas pregaram nas suas igrejas em off, claro, que eu era um satanista, que eu era um falso profeta, que eu era um herege. Ocultaram a minha imagem. Ocultaram o giro amarelo. Ocultaram a ISTN SJ. Colocaram um pano preto, um saco de silício, para que a glória de Deus e a sua fortaleza não fosse vista, ou não fossem vistos pelo povo de Angola e do mundo. Os poucos que conheceram a igreja ISTN aqui em Angola, ontem, não hoje, foram despertados por aqueles que estão na diáspora, principalmente no Ocidente. São os que ligavam para os seus parentes, levem um fulano na igreja, levem, mas nós não conhecemos esse homem, essa igreja fica onde? Levam. E as pessoas eram levadas nas mãos e voltavam
a andar. As pessoas eram levadas carregadas, voltavam a correr. Os que foram com câncer voltaram sem câncer, miomas, sangramentos e outras pestilências. E nós vimos Deus operar desde o ano 2000, na verdade desde o ano de 2020, que o Senhor começou a operar, quando Ele me entregou as folhas da árvore da vida, no ano de 2019 e 2020, começou a terribilidade. Nem mesmo a pandemia conseguiu esconder essa igreja. Trouxeram pandemia para esconder o avivamento. Não conseguiram. Crescemos no tempo da pandemia. Depois que a pandemia terminou, usaram outras táticas. Os agentes do inferno de Satanás falaram mal de mim, pintaram a minha imagem como que eu era servo de Satanás, eu era falso profeta, um herege, um bruxo. Disseram que eu mentia, que comprava milagres. Bloquearam contas, páginas. Impediram que a gente fizesse atividades nos seus órgãos. Bloquearam canais, reduziram a visibilidade, perseguiram aqueles que partilhavam as mensagens do homem, tiveram suas páginas bloqueadas. Mas essa semente é semente que não desiste por nada. Aliás, quem experimentar Deus, acabou. E o povo havia experimentado Deus. Quando eles fechavam as contas, abriam outras páginas e continuavam a partilhar. Iam-lhes perseguir nas outras. Então se cumpriu nos vossos dias aquilo que Jesus falou: se vos perseguirem nessa cidade, vão para outra, e se também lá vos perseguirem, vão para outra, até que vocês acabam de girar todo Israel, o Senhor vai vir. É muito forte, né? E hoje estamos aqui. E agora a rádio, nenhum segundo. Não, vocês não entenderam. Eu não ouço os rapazes na rádio a dizer: liga, 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 você espera. Não há tempo nem para fazer publicidade, para apresentar, dar o endereço da igreja. Não há tempo. Depois que começar a chamada, não há tempo. Se você ouvir eles falando liga, desprezaram uma chamada, digo desprezar, não atenderam na hora uma chamada para dizer liga. Nenhum segundo passa sem uma chamada na Rádio Despertar quando eu estou ao vivo. E amanhã ainda estarei lá, na mesma hora. É pena que são poucos minutos e o povo tem fome, tem sede, está doente. Quero Deus, quero alívio, mas também não há justificação disso, porque a igreja está aí, aberta, e eu estou lá na igreja todos os sábados e domingos, passo lá o dia. Eu entro lá de manhã e só saio à tardinha, quase à noite, né? Estou lá para curar até aqueles que chegam tarde. Eu ainda oro por eles. Ouviu? E todos são curados. Grande avivamento na terra. E aqueles que esconderam, os patrões das redes sociais que perseguiram a Estênia, agora estão a cooperar. Meu rosto aparece nos links da Beyoncé, da Ópera, do Zuma. Zuma não, como é que é? Ramaphosa. Publicidade do Quero. Só falta aparecer na TPA, nos links da TPA nas redes sociais. Daqui a pouco eles vão mandar, o rosto será o meu e o conteúdo é deles. Em todas as nações. Então aqueles que ele perseguiram, hoje agora têm visibilidade internacional, mundial. Um dia disseram que quando o homem fez passar os seus conteúdos no Times Square, os bêbados aqui de Angola disseram que era mentira, que aquilo era editado. Depois eles mostraram o vídeo original com seu link, ficaram envergonhados, não voltaram a falar. E essa semente é terrível.
duvidaram, o link estava no ar. Link do Times Square. Daquele dia, entraram, viram que aquilo não foi editado. Era mesmo verdadeiro. Já não voltaram a dizer, a reconhecer, não. Verdadeiramente, nós vimos no link, passou mesmo no Times Square. Ficaram envergonhados. Hoje já ninguém mais fala, né? E os falsos profetas de Angola, todos falidos. E aqueles que tentam resistir é questão de tempo. Também vão falir. Uns fugiram, abandonaram o país e outros ainda vão abandonar. A profecia do monte está a se cumprir. Eu disse, vai haver um Carmelo na terra, entre os profetas de Baal e Elias. E aquele que vencer se tornará Senhor. E o Deus daquele que vencer se tornará o Deus daquela nação. E eu vejo o povo no Monte Carmelo a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E onde estavam agora os profetas de Baal? Subjugados. Ok? Eu disse, vai haver um Carmelo. E todos se aquietaram. E todos, como diz aí o povo do sul, Olopipiri, por causa do Yondalo Yatakota. O Ondalo Yatakota trouxe Olopipiri na terra que se chama Angola e no mundo, claro. Amém? Essa é a perseverança do homem, pois está escrito, nós não somos daqueles que desistimos para a perdição. Somos daqueles que permanecemos para a salvação, para a conservação da alma. São 20 anos, perseveramos 20 anos na estrada, corremos sem se cansar. Nossas forças se renovaram na caminhada. Prosseguimos a marcha. As adversidades foram o próprio combustível que nos alimentou para continuarmos a correr. As aflições foram um incentivo. Sim, as pedras foram material para edificarmos o nosso castelo. E nós persistimos, perseveramos, fomos pacientes e nos alegramos na esperança e perseveramos nas tribulações. E hoje estamos aqui, não que já temos alcançado a festa dos tabernáculos. Ainda nos resta 5 anos para a grande festa. Sim, a grande festa, a festa espiritual, assim como foi ontem na sombra, a festa dos tabernáculos. E o povo vai se lembrar, todo o povo que está na caminhada comigo vai se lembrar de todos os desertos que passaram. E assim vão se assentar no chão, não para chorar e lamentar pelas suas desgraças, mas para dar glória a Deus, para se humilhar na presença do Senhor e dizer, obrigado Jesus, nós sofremos, mas Tu nunca nos desamparaste, Tu foste conosco nas nossas aflições, nas nossas lágrimas. Então haverá uma alegria tal como a alegria do povo que voltou do Oriente para a terra prometida, que voltou da Babilônia. A alegria era tão grande que eles até desejavam que voltassem mais para sentir a mesma alegria. E um dos seus profetas disse, Senhor, leva-nos outra vez para o deserto, então para a Babilônia. Leva-nos outra vez para a Babilônia, porque eles queriam experimentar outra vez a paz depois das aflições. Sim, tristeza pode durar toda a noite, mas a alegria vem no amanhecer, pois está escrito que o povo que escapou da espada achou graça no deserto. E o povo escapou da espada 30, e o povo escapou da espada 60, e o povo vai escapar da espada 100, e o povo vai achar graça no deserto. A terra é um deserto, porquanto é um lugar de batalha, de conflito, é uma escola onde os homens ou vão aprovar para irem viver no céu, ou vão reprovar para irem viver no inferno. E cada um deve escolher o seu habitat futuro. Ó terra! Mas uma coisa eu quero dizer hoje, só pelo pão vivo e pela virtude do Espírito, aleluia, os homens serão salvos. Veja o que Jesus falou aos israelitas judeus. Ele disse, vossos pais comeram do maná
e morreram todos no deserto. E isso é muito forte. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram no deserto. Não, você não entendeu. Vossos pais comeram maná no deserto e no deserto morreram. Não saíram do deserto para possuir a terra prometida. Não saíram do deserto para entrar em Canaã. Não conseguiram atravessar o Jordão para ir além do Jordão, para possuir a terra de Abraão, a terra das peregrinações de Abraão, de Isaac e Jacó. Não conseguiram, mesmo tendo comido maná. Como assim um povo que comeu do pão que veio da parte de Deus e todos morreram? Como assim? Eu vou explicar por quê. Porque eles não comeram pão vivo que desceu do céu. E Jesus naquele dia disse àqueles rebeldes: eu sou o pão vivo que desci do céu. O pão da vida, que dá vida ao mundo. E o maná que desceu do céu não deu vida ao mundo. Ao contrário, o mundo morreu, mesmo tendo comido maná. Não foi o maná que lhes matou, mas o maná não tinha vida para lhes dar. Entenderam? E hoje vocês também estão a comer do maná, sem vocês saberem. Vocês estão a comer o maná espiritual, que não tem vida. E vocês vão morrer nos vossos pecados. Porque quem come do pão vivo que desceu do céu é liberto do pecado. E quem foi liberto do pecado tem a vida eterna. Porque comeu o pão da vida, que dá vida ao mundo. Oh, aleluia! Mas os que comerem do maná continuarão mortos. Por quê? Presta atenção. Escuta muito bem. Os mortos comendo do maná, e o maná não pode vivificá-los. Mas os mortos que comerem o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, esses mortos vão viver. E quando é que o morto vive? Quando ressuscitar. Ou então os mortos vão ressuscitar. E o que é isso, ressurreição? Eu não estou me referindo à ressurreição do último dia. Estou a referir à ressurreição espiritual que acontece hoje. Então, as pessoas estão ressuscitando? Estão. E quem são os que ressuscitam? Os que comem o pão da vida. E o que é isso, o pão da vida? É a palavra de Deus. Ah, mas todo mundo está a comer, está a crer na palavra de Deus? Vão para a igreja? Sim. Muitos estão comendo do maná e não do pão da vida. E quando é que a palavra de Deus é pão vivo e que desceu do céu e que dá vida ao mundo? Quando esta palavra tem espírito. E o que é isso, espírito? O Espírito de Deus. E quando é que a palavra tem Espírito de Deus? A palavra de Deus só tem Espírito de Deus quando aquele que dá o testemunho dessa palavra tem o Espírito de Deus. O que tem o Espírito de Deus fala a palavra de Deus com o Espírito de Deus. E assim essa palavra que sai da boca daquele que tem o Espírito de Deus é palavra viva. É esse o pão vivo. Mas a palavra de Deus que sai na boca de um homem que não tem o Espírito de Deus, este é maná, que não vai vivificar ninguém. Como um morto poderia testemunhar a outras pessoas mortas para poderem ressuscitar? Não é possível. Os mortos não ressuscitam mortos. Os cativos não libertam cativos. Só os vivos ressuscitam os mortos. Só os livres ou libertos libertam os cativos. Entenderam? Bem explicado.
Então, vós estás a pregar o Evangelho sem o Espírito de Deus. E como saberemos que as pessoas que estão a pregar o Evangelho não têm o Espírito de Deus? Quem prega o Evangelho e não tem o Espírito de Deus, não vive o mesmo Evangelho que ele prega. Porque só se vive o Evangelho pelo Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, ninguém consegue viver o Evangelho. Ninguém. Podemos tentar, mas não vamos conseguir. Ok? Então, o que acontece? E esses pregadores, para não serem vistos que eles são outros pecadores que estão a pregar a outros pecadores, então eles se escondem. Seus pecados estão ocultos. E quando a pessoa oculta os seus pecados, a Bíblia chama ele de hipócrita, ou então sepultura caiada. Paulo chamou-os de parede branqueada. Para que não seja visto que ele não vive esse Evangelho, então se oculta, finge, se esconde através de uma inteligência maligna, é cometer os crimes longe dos humanos, à noite, na escuridão, no oculto das ladeiras, para continuar a enganar as pessoas. E então eles vão testemunhar, pregar, ensinar, falar a palavra de Deus, é testemunhar a palavra de Deus. Vão testemunhar o que eles não viram. E quando nós testemunhamos o que nós não vimos, não somente o nosso testemunho é falso, também nós somos testemunhas falsas. Temos um falso testemunho e somos falsas testemunhas, porque estamos a falar mentira. Estamos a falar o que ouvimos, não é que vimos. O Evangelho tem que ser ouvido e visto. Todos que ouviram e não viram, não foram salvos. Mas ver o quê? Jesus disse, não que alguém terá visto Deus. A palavra é Deus. Mas aquele que é de Deus, esse já tem visto Deus. E quem é o de Deus? Aquele que é de Deus é aquele que é nascido de Deus. E aquele que é nascido de Deus já não peca. E o maligno não lhe toca. Ouvistes, ó povo da terra. Então esses têm o testemunho verdadeiro na sua boca e eles também são testemunhas verdadeiras. E o seu testemunho é espírito e vida. Se é espírito e vida, então vai vivificar os mortos. Por que que Deus mandou Ezequiel no vale em visão dos ossos secos? Porque Ezequiel era um vivo, o profeta de Deus. E os profetas de Deus, no passado, e até hoje deveria ser assim, infelizmente, tinham o Espírito do Senhor. Eram o tipo de pessoas, os únicos que recebiam o Espírito do Senhor. São poucos na dispensação de Moisés receberam o Espírito do Senhor. Por causa do próprio tempo, porque o Espírito ainda não tinha sido derramado na terra. Então, mas por causa da missão que eles desempenhavam, os profetas recebiam o Espírito do Senhor. E não somente, também houve reis que tiveram o Espírito do Senhor, como o próprio Davi. Porque Davi, sendo símbolo de Cristo, não somente era rei, também era profeta. E também mostrou que era sacerdote, mesmo não tendo sido levita, mas se comportava como sacerdote. Porque eu vejo como eu te vi no santuário. Quando é que ele entrou no santuário? E como assim Davi entrar no santuário se era judeu e não levita? Aí está. E o dia que ele foi buscar o tabernáculo, então a arca, vestiu-se como sacerdote e tinha um éfodo na sua mão. Aí está. Então, comeu o pão que não era lícito, semente para o sacerdote e ficou impune. Aí está. É muito forte. Então, assim como Cristo, rei, profeta e sacerdote.
A diferença é que Jesus é sacerdote não segundo a ordem de Arão, mas sim de Melquisedeque. E Davi era o símbolo de Cristo. Agora você veja, esses poucos que receberam o Espírito do Senhor estavam em condições para apacentar, para guiar um rebanho cego, que não tinham o Espírito do Senhor, como Davi, o rei, o próprio Sansão, havia recebido o Espírito do Senhor. Os profetas, e eles apacentavam o rebanho. Como está escrito, o próprio Moisés recebeu o Espírito do Senhor na sarça ardente. 40 anos na casa de Faraó, adorando o diabo. 40 anos na terra de Midian, sendo expurgado do faraoísmo. Depois disso, viu Deus. Não ouviu somente, viu também. E o fogo da sarça entrou dentro dele. E nunca mais foi o mesmo. E agora estava em condições para vir apacentar o rebanho do Senhor. Pelas mãos de um profeta, Deus libertou Israel. E Deus guiou seu povo através de um profeta. Profeta, diga aleluia. Mas hoje, essa geração é bem-aventurada. A geração de Emanuel. O Espírito Santo está disponível para todos. Mas todos quando? Todos que lhe obedecem. Todos que lhe obedecerem. Todos que lhe obedecerem. Não como ontem, que eram escolhidos. Hoje, qualquer um que lhe obedecer, receberá o Espírito do Senhor. Porque essa é a geração da salvação. É a geração, aleluia, que entra no céu. Aquelas outras gerações não entravam no céu, não. Ninguém entrou no céu. Senão, aleluia. Quem sabe? Deus. Ok? Aquele que havia entrado no céu é o que desceu do céu. Ninguém subiu senão o que desceu. Agora você veja. Hoje, essa é a geração bem-aventurada, privilegiada, mas é a mais endemoniada, é a mais que está a entregar os seus corpos a Satanás, é a mais que serve ao diabo, é a mais que abre os seus corações para ser a possessão do diabo, é a mais que se entrega nas paixões infames, é a mais corrupta, é a mais maligna. Geração perversa é esta aqui. Por isso essa geração é a que mais vai sofrer no dia do juízo. É a que mais vai ser condenada. Porque é a geração que viu Deus, que deveria ver Deus, é a geração que foi ensinada por Deus, que deveria crer e receber Deus, é a geração que viram as maravilhas de Deus, é a geração de Emanuel, é a geração, aleluia, que foi salva pelo sangue de Jesus Cristo. E Jesus disse, se outros povos, aleluia, vissem e ouvissem o que vocês estão a ouvir e a ver, a muitos se converteriam com saco e cinza. Sim, mas vocês estão a ver, estão a ouvir e vocês não querem se arrepender e ainda continuam a sustentar uma salvação onde não existe, comendo do maná, e o maná não vos dá vida, e vocês todos estão mortos, por prova de que vocês creem na palavra, vocês falam a palavra, mas continuam em pecado. Então é o maná que vocês têm comido, e o maná não pode vos vivificar. É possível sim, somente pelo pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Pelo pão vivo que desceu do céu. Eu ontem preguei, parece que é domingo ou sábado, sei lá. Somente pela virtude do Espírito. A mensagem é a mesma. Ah, mas isso não é contradição. Ontem falaste pela virtude do Espírito e hoje agora está falando do pão. Sim, esse pão vivo que desceu do céu tem virtude do Espírito. É pela virtude do Espírito. Não que ontem eu não falei que pela virtude do Espírito a palavra terá vida. Falei. Pela virtude do Espírito, a palavra terá vida. E se a palavra tem vida, então já não é maná, é pão vivo que desceu do céu, que vivifica, que ressuscita, que liberta, que transforma, que regenera. Oh! Esse é Jesus de Nazaré. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, diz o Senhor. Aquele que de mim se alimentar nunca vai provar a morte. Se um dia estava morte, vai ressuscitar. Glória a Jesus. Não é isso que Jesus falou, oh, Marta? Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim nunca vai provar a morte. Não é essa a palavra que Jesus falou à mulher de Samaria?
é este pão vivo, esta água, esse Espírito, que eu tenho uma água para dar. Aquele que beber da minha água nunca mais vai ter sede. Não somente nunca vai sentir sede, mas também a mesma água vai lhe levar para a vida eterna, vai transformar ele, vai regenerar, vai libertá-lo do pecado para ser uma nova criatura, para ser trasladado amanhã para os céus na eternidade, para viver com Deus. Água viva, Espírito Santo, pão vivo, palavra viva, e não letra nem carne, mas sim espírito e vida. Amém. Estou a pregar aqui e os corações dos pecadores a serem compungidos. Sabe por quê? Porque eu estou cheio dele. Ai de mim se tivesse cheio da palavra dele, sem estar cheio do Espírito dele. Seria um cadáver que iria testemunhar a outros cadáveres. E geram filhos pior do que o inferno. Os corações dos pecadores estão a ser compungidos. E os pecadores que não querem nada de Deus estão até a fugir. Tem que fugir, tem que se esconder, tem que dizer duro esse discurso. Quem poderia suportá-lo? Tem que fugir e dizer, não, este homem julga muito. Sim, porque eles querem continuar em pecado. Eles querem continuar mortos, por isso vão murmurando, julga muito, mas tira cabelo, e o cabelo dele. Hã? Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? E por que o cabelo se tornou a tua justificação para você reprovar-me? O cabelo não são frutos? Hã? Olha para os frutos. Aleluia! Frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus nas alturas, viu? Aqueles que não querem ir para o céu, em momento que vou pregando, só querem me cura. Em outras palavras, eu só quero minha cura, acabou. Eu não quero saber nada do céu. Eu só quero que me tire a doença. Não quero saber nada da salvação. Não quero nada saber da vida eterna. Não quero nada saber. Um já está a dizer, eu já estou salvo. Eu não preciso mais disso aí. Eu só quero ser curado só. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão da vida, que dá vida ao mundo. Por que Jesus é o pão da vida, que dá vida ao mundo? Porque o mundo está morto. Estava morto e infelizmente ainda está morto. Digo estava morto antes que descesse. Está morto porque ele já desceu 2000 anos depois, mas eles continuam nos seus pecados. Não querem comer desse pão. Então não tem justificação dos seus pecados. Não há justificação dos seus pecados. Sim, estão a achar os pastores deles pela aparência, pastores deles bem trajados, mas estão cheios de feitiço e de prostituição. Sim, pastores deles estão cheios de não me toque, estão cheios de... Vão no ginásio, levantam o manguito, têm as mãos, os braços, peitos grandes, mostram o peito, põe aquelas camisolas que mostram que aperta para mostrar o peito, charmoso, vem com roupas de moda, muito charmoso, cabelos, como é que se chama? Escovinho, tem alicate, como é que é? É alicate mesmo, né? Seus pastores fizeram alicate, calhado. Eu como não sei dessas coisas, fizeram, não é alicate não, né? Melga, chama-se quê? Calhado. Seus pastores têm calhado. É cadeado, né? Chama-se cadeado. Tem cadeado, bem cadeadados. Cabelinho de régua, cadeado. Tem cadeado, bem charmoso. Venha com, como é que é? Olha, eu tenho termos antigos, vão me desculpar. Como é que se chama esse sapato não de cabedal, de pano?
eu chamo de quedas, um termo antigo do tempo colonial. Vem de quedas do quem? Como é que é? Qual é a marca que o Cristiano Ronaldo mete? Da Puma. Hã? Seu pastor vem com camisa, como é que é? Eu fui na África do Sul numa loja aí, onde tinha coisas caras. Da Zara. Camisola, como diz o brasileiro, blusa da Zara. Vem de sapatinho da Nike. Fato não sei de que. Eu chamo aqueles fatos de manieco-nieco. Vocês conhecem o manieco-nieco? Manieco-nieco é um pássaro na minha terra, assim azul, que brilha muito. Tá vendo? Quem conhece aquele pássaro? Que brilha muito. Tem um nome. Um passarinho pequeno que brilha muito. Um brilho assim azul, muito brilhante. Vem com casacos brilhantes, multicolores, com mascotes. Parece da ópera, da princesa Diana, da Levi's, da Lacoste, de Louis Vuitton, tênis, sapatos de sola seca, polo de Lacoste. Vem com fato tipo de Tsong maníaco. Tsong maníaco. Ouviu? Eles escolheram seus pastores que têm aparências muito bonitas, mas por dentro são sepulturas caiadas, cheias de lixo, cheias de fezes, cheias de imundície. Ah, chama-se beija-flor, ok. Tsong maníaco chama-se beija-flor. Sola vermelha. Hã? Vem das narcas do Brasil. E o povo aí, uau, abençoado pastor. Cheio de guardas, homens bigs, grandes, a proteger o profeta. À frente, homens gigantes, a proteger o homem. O pastor desce do carro da quem? O carro da, como é que é? Da Nike. Tem o carro da Nike, não. Eles vão até dizer, viu? Ele até nem sabe nada. Se eu não sabe nada, carro da Nike. Ai, porque não sei mesmo nada. Não conheço quais são os carros da marca. Só sei V8. Eu pensava que V8 era marca. Afinal, alguém disse, não, V8 significa tem 8 cilindros. Ah, ok. Eu pensei, sim, da Ferrari, um Range Rover. Esse não sou eu que estou a falar, estou a ler aí. O Mercedes. Não, Mercedes só não, tem que ter a acrescentar. Agora, aqueles Mercedes do tempo passado que nós conhecemos, Mercedes. Como assim, Milão? Da Coca-Cola? Tem também marca da Coca. Esses são os pastores deles. Por isso estão a lhes engravidar. O outro engravidou 2 meninas. E o povo está a dizer, não queremos saber. Esse é o nosso pastor, não tem problema não. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Ouviram? Engravida aquela, engravida que manda para fora, vai estudar, adolescente, e aqui é chamado de Jesus. O Jesus vai engravidando as pessoas, o Jesus negro. Zinaíde disse, ainda depois fala que está a multiplicar a semente santa na terra. Veja só, semente adulterina, chama isso de semente santa. Parece que Deus é um Deus de adultério, um Deus que aprova a prostituição gospel. E eu vim lhes pregar a verdade e disseram que eu sou herege.
eu critico muito. Esse julga muito. Se eu vos julgo, é com reta justiça. Sabe por quê? Porque não estou sozinho. Estou com aquele que me enviou e o meu Pai está a vos julgar também. Por isso a condenação também já entrou entre vocês. E ele está com a pá na sua mão, já começou a limpar, aleluia, a sua era. Sim, chegou a hora de juntar o trigo no celeiro e também chegou a hora de queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Chegou a hora de cortar os ramos infrutíferos e as árvores infrutíferas para serem lançadas no fogo. Mas como não há oculto que não será revelado, agora a luz do Evangelho está a desmascarar tudo, vão engravidando as meninas e todo mundo sabe, o mundo todo sabe, das suas prostituições gospel, dos seus feitiços. Eu disse quando estava no monte, Tibi Joshua será desmascarado. Vocês conhecerão quem é o Tibi Joshua. Depois da morte do Tibi Joshua, vocês agora têm dúvida do que eu vos falei? Tem dúvida? Tibi Joshua deixou mais não sei de quantos filhos. É possível, deve passar a 1000 filhos, ou 100, acima de 100 filhos. Na Nigéria e em outras nações. Quantas mulheres foram para a Nigéria e voltaram grávidas com Tibi Joshua? Como assim, puto joelho? Tem que ser perturbados. Esse povo tem que ser solto. Não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Ele veio para libertar os seus. Amém? Então, aqui estou eu.